Bom dia, almas! Hoje em gramática nós vamos fazer a revisão de estrutura das palavras. Os elementos estruturais das palavras são o radical, afixos. Afixos são prefixos e sufixos, vogal temática, o tema, que é o radical acrescido da vogal temática, desinências, verbais e nominais, vogais e consoantes de ligação. Nem todos esses elementos vão estar numa mesma palavra, ou seja, nem sempre todas as palavras vão ter todos esses elementos. Radical, semantema ou lexema. Radical, lexema ou semantema é o elemento portador de significado comum a um grupo de palavras da mesma família. Então vamos, por exemplo, eu tenho aqui a palavra terra, né? Terra me dá uma identidade, né, de significação, então nós chamamos isso de tema. Bom, quebrando esta palavra, eu tenho ter, né, que nós chamamos de semantema ou lexema ou radical. O que é o radical? Ou lexema ou semantema? É o elemento portador de significação comum a outras palavras da mesma família. Então, na palavra terra, que é o tema que me dá uma identidade de significação, né? Eu tenho ter, que é o radical, eu tenho esse a, que é a vogal, que dá o tema, então vogal, temática, né? Então terra, tema, ter, radical, que é o elemento portador de um significado comum a outras palavras da mesma família, que nós vamos ver agora, né? Esse A é o que chamamos de vogal temática, então os dois formam o tema. Bom, radical, se ele é o elemento portador de significado comum às palavras da mesma família, então eu vou acrescentar aqui sufixo, né? E vamos formar palavras derivadas. Eu posso colocar assim, terrão, terrinha, território, terremoto, terrestre, terreno, terreiro, terráqueo, etc. Se nós observarmos, né, aqui, com o acréscimo de sufixos, nós vamos ter palavras derivadas de terra, vão constar desse radical ou lexema ou semantema, que é o elemento portador de significado e é comum a todas as palavras da mesma família, tá? Então olha aqui, radical, vogal temática, tema. Aqui são o que nós chamamos de palavras derivadas, tá? Então, nem todas as palavras vão ter todos esses elementos que nós chamamos, tirando o radical, nós chamamos de morfemas, né? Quando nós tiramos o radical e o tema, os demais elementos nós os chamamos de morfemas lexicais. Então vejamos. Afixos. Como eu já lhes disse, afixos são prefixos e sufixos. Nós acrescentamos antes do radical, que chamamos de prefixos, sufixo após o radical e que formamos palavras derivadas. Então, os afixos são elementos que se juntam ao radical antes, prefixo, depois sufixo, na formação de palavras derivadas. Aí nós já estudamos por prefixação, por sufixação, tá? Então, afixos é quando nós acrescentamos prefixos e sufixos. Aqui eu acrescentei para vocês apenas sufixos.
Então aqui, sufixos. Né? Bom, vogal, temática e tema. Vogal temática é aquela que vem logo após o radical, como eu já lhes mostrei, né? Como eu já lhes mostrei, e que no caso dos verbos indicam as 3 conjugações. Nós temos 3 conjugações em português: verbos em ar, e, ir. Os verbos em gor, eles são da segunda conjugação, né? Então, por exemplo, eu tenho o radical cant, então eu vou pôr canta. O radical vende, eu vou pôr vende. E o radical parte, eu vou pôr parte. Então eu vou formar verbos, ó. Cantar, vender, partir. Então vogal temática é aquela que vem logo após o radical, como aqui. Terra, o A é a vogal temática e nós juntamos o radical e a vogal temática, formamos o tema. Em caso de verbos, eu coloquei em alaranjado a vogal temática, porque eu formo o tema canta, vende, parte. Né? No caso dos verbos, indica as 3 conjugações. Então aqui eu tenho a primeira conjugação em ar, a segunda em er e a terceira em ir. Então, conjugações verbais. São 3 as em português, tá? Bom, tema é o radical acrescido da vogal temática. Então eu tenho aqui o tema, como eu já lhes mostrei, até o alaranjado. Canta, vende, parte. Aqui, como é um substantivo, eu tenho o tema terra. Bom, bem simples. Vamos lembrar que as palavras, elas não têm por obrigação a possuir todos os elementos mórficos. No entanto, radical e tema, né, e a vogal temática, elas devem ter, que são as unidades mínimas. Bom, a vogal temática é, portanto, aquela que amplia o radical em tema, ficando o tema, quer dizer, ficando este, pronto para receber a desinência ou sufixo. Vamos ver. No caso de desinência, nós vamos usar o verbo cantávamos, depois o substantivo menininhos, para lhes explicar isso. Tá? A desinência é o elemento que se opõe ao tema para indicar as flexões de gênero, número, modo, tempo e pessoa. Né? Elas podem ser nominais, as desinências, no caso dos substantivos, adjetivos, numerais e pronomes, ou verbais no caso de verbos. Né? Então nós vamos fazer aqui exemplos de desinência verbal e desinência nominal. Tá? Então vejamos. Vamos começar pela desinência verbal. Meu consta aqui primeiro o verbo. Então eu tenho o verbo cantávamos. Né? Ele é do verbo cantar. Né? Cantar. Então eu tenho cant, que está aqui, que é o que chamamos de radical, ou semantema, ou lexema. A, que forma o tema, então vogal temática. Logo, nós temos canta, que é o tema em si, que já nos dá aqui uma palavra com uma significação. Agora, o vá, né, e o mos são as desinências verbais. Bom, eu tenho modo temporal, número pessoal. O vá nos leva ao pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, o vá é desinência, modo indicativo, tempo, pretérito imperfeito. O mos, desinência, número, pessoal. Número é plural. Pessoa é a primeira, é o nós. Tá? Então, olha aqui. É um verbo. Ó. Tem aqui o radical, a vogal temática e o tema.
esses outros são elementos mórficos. Nós acrescentamos, né, essas desinências, na realidade são sufixos verbais, né, né, ganha essa nomenclatura porque determina o tempo do verbo e o modo, o número da pessoa verbal, né, e a pessoa em si. Tá? Agora aqui nós temos um substantivo. Um substantivo, nós não vamos trabalhar com modo e tempo, nós vamos trabalhar com gênero e número. Então eu tenho menininhos, o radical menin, que é comum às derivações, né, as outras palavras derivadas, né? Então aqui eu tenho o radical. In é o sufixo. O, então menininho seria o tema, tá? Agora o, como eu tenho a oposição menininha, então ele é desinência de gênero. S, que me forma o plural, é a desinência de número. Olha a diferença. Então a palavra menininhos é uma palavra derivada de menino. Tá? Então aqui eu tenho uma palavra derivada. Então o processo de formação dessa palavra se dá por sufixação, derivação, sufixal ou sufixação, porque nós acrescentamos sufixos, o sufixo in e as demais desinências aqui, formadora, né, de gênero e de número. Olha bem a estrutura de uma palavra como essa. Bom, bem simples. Eu estou abordando esse assunto porque na aula que eu abordei estrutura e formação de palavras, apenas nós demos uma passada sobre esses elementos mórficos e já nos centramos mais na formação da palavra em si. Em se tratando de vogais e consoantes de ligação, né? Que são vogais e consoantes de ligação? Não são vogais temáticas, tá? São elementos que nós colocamos entre o radical e o sufixo, né? De todas as palavras? Não, de algumas palavras para facilitar a fonética, a pronúncia das palavras, né? São ajustes linguísticos. Então aqui eu tenho exemplos de palavras em que estejam faltando a vogal de ligação ou a consoante. Vamos lembrar que nem todas as palavras recebem a consoante ou vogal de ligação. Então, olha, machadiano, eu acrescentei uma vogal de ligação. Frutífero, parisiense, simultaneidade, arbitrariedade, odeio, gasômetro. Aqui eu acrescentei, né, a estas palavras nós acrescentamos vogal ou vogais de ligação. Então aqui tem vogal de ligação. Vamos lembrar que nem todas as palavras receberão vogais de ligação, tá? Apenas algumas. Agora, com consoantes de ligação. Paulada, chaleira, motorneiro, cafezal, pezinho, sonolento. Veja bem, a palavra cafezal, o sufixo é al. A palavra é café, então esse Z foi para nos facilitar a pronúncia dessa palavra. É pé e o sufixo é inho. Esse Z aí, esse fonema, esse grafema Z entrou como uma consoante de ligação para facilitar a pronúncia. Então aqui eu tenho consoantes de ligação. Então, consoante de ligação.
Então, faltavam-nos aqui falar sobre os elementos mórficos, né? Os elementos mórficos são os elementos, né, depois que nós tiramos o radical, a vogal temática e o tema. Todos os outros elementos que nós acrescentamos no processo de formação de palavras são elementos mórficos, né? Eu precisava abordar isso. Agora vamos recapitular aqui que eu conheço a estrutura da palavra, porque nós temos palavras primitivas, como a palavra terra, e tem as palavras derivadas de terra. Então, no processo de formação de palavras vai se dar por derivação, ou derivação prefixal, quando eu acrescento prefixo, sufixal, quando eu acrescento o sufixo, parassintética, quando eu acrescento prefixo e sufixo e altera o radical. A prefixal e sufixal, quando eu acrescento os dois elementos e o radical fica inalterado. A regressiva, que sai de verbo, ela é originária de um verbo. Geralmente são dos verbos que me expressam, que me formam um substantivo, por exemplo, abstratos, tá? E a imprópria, que é aquela que muda de classe de palavra. Por exemplo, eu tenho um advérbio, ele vira substantivo. Eu tenho um verbo, ele vira substantivo. Né? Eu tenho um adjetivo, ele se torna substantivo. E assim por diante. Também o processo dá por composição, por justaposição ou aglutinação, nós já vimos. Por onomatopeia e hibridismo e abreviação. Né? Isso nós já abordamos, bem detalhado numa outra aula. Então hoje me carecia falar sobre a estrutura da palavra, os elementos mórficos que compõem a palavra. Né? A palavra ela tem que ter o radical, acrescido da vogal temática e se forma o tema, que é a unidade mínima de significação. Eu posso acrescentar os afixos, prefixos e sufixos, né, e formar as palavras derivadas. Aí nós já vimos o processo de formação. Tenho as desinências modo, temporal e número pessoal relacionado à formação verbal, bem como as desinências de gênero e de número relacionado à formação de substantivos, adjetivos, pronomes e numerais. Acrescentamos, às vezes, vogais de ligação e consoantes de ligação em algumas palavras para facilitar a pronúncia. Bom, eu espero que todos tenham entendido. Bom dia a todos.